Porque eu tive o meu dia do descontentamento. Algumas pessoas conhecem a minha história, eu quebrei 17 vezes antes de dar certo. Desde pequeno, meu sonho era construir algo grande. Depois eu descobri o Silvio Santos, descobri Steve Jobs, descobri Bill Gates, e eu queria ter algo tão grande quanto que eles tinham. Só que, filho de uma empregada doméstica com garimpeiro, não tinha muitas referências. Mas era o meu grande sonho. Era o meu grande desejo. E eu fui tentando. Trabalhei com imóveis, com carro, com noiva, com festa sertaneja, com fotografia, com o que você imaginar. E aí comecei a montar os meus negócios e fui quebrando. Até que eu acertei um negócio de comunicação. Meu primeiro negócio que deu certo, que pagou as minhas contas, que me mostrou que eu estava no caminho, que eu realmente iria ter para mim, dar para os meus filhos a vida que nós queríamos e merecíamos. Porque minha esposa falava, eu queria que meus filhos estudassem ali, e a gente matriculava eles na outra escola. Aí eu queria que a gente fosse para tal lugar, e a gente ia para um lugar inferior. E aquilo foi me incomodando, e foi me indignando. Eu não aguentava quebrar mais, e depois que eu acertei, eu percebi que eu ainda estava mais ou menos. E o meu negócio que deu certo, meu primeiro negócio que deu certo foi uma escola de comunicação que se chamava Humanês. E eu saí de Taguatinga, para quem é de Brasília, eu morava na QNL 6, em uma casa. Brasília tem muito um lance de dividir as casas, então eu morava numa casa que eram 3 casas no mesmo lote. Então você imagina, 3 famílias morando no mesmo lote. Na época eu tinha só 3 filhos, só é ótimo, né? Na época eu tinha 3 filhos, e nós morávamos numa casa de 60 e poucos metros quadrados. E aí o Humanês começou a dar certo, eu me mudei para o Parkway, mas continuamos com o carro ruim, a casa não era mobiliada, aquela coisa toda. E um dia eu tive o meu dia D. Eu já estava ali me metendo no meio dos ricos, me metendo no meio das pessoas que eu constantemente ouvia dentro de mim o eco da voz dos meus pais e dos meus parentes. Isso não é pra gente, põe-se no seu lugar. Isso não é pra gente, põe-se no seu lugar. Até que um dia, o meu filho, o Juninho, brincando com a roupa da minha esposa, ele respirou a roupa e ele respirou uma lantejola. E começou a sangrar o nariz, aquela coisa toda. Corremos com o garoto para o hospital. Eu me lembro até hoje, vou fazer de tudo para não me emocionar aqui, porque eu preciso raciocinar rápido. Eu me lembro até hoje desse lugar. Hospital de Base de Brasília. Pronto, socorro. Cenário de guerra. Cenário de guerra. Não vou romantizar as coisas. Quando eu cheguei com meu filho naquele lugar, que eu via gente esfaqueado, gente baleado, gente caído de moto, gente deitado no chão de doença. Aquele rolo. Eu olhei e falei, gente, não é possível que eu ainda tenha que me submeter a isso. Que eu ainda tenha que sujeitar o meu filho a isso. E aí eu estava no bolso com o talão de cheque, eu estava no bolso com o cartão de crédito que era emprestado, e eu estava no bolso com o celular que eu tinha 5, 6 amigos que eu sabia que eu ia ter que ligar para eles. Se pedisse um exame, se pedisse alguma coisa que não tivesse ali ou que tivesse que fazer na hora. E ali eu senti uma impotência absurda. E a minha esposa desesperada, tentando esconder a decepção ou a preocupação, mas era o que tinha. Aquele foi o meu dia D. Eu lembro que eu falei para ela que eu ia pegar um documento no carro. Eu fui para o carro, eu chorei. Esse dia eu chorei. Eu falei, gente, porque eu achava que eu estava ascendendo. Eu já estava melhor do que eu estava antes. Eu já estava melhor do que alguns amigos. Eu já estava melhor do que os meus amigos do passado. Mas eu me vi naquela situação, eu falei, é pouco. Eu me recuso a levar um filho meu no hospital público de novo. Aquele foi o meu dia D e talvez hoje seja o seu dia D. A minha realidade, a minha incompetência, a minha apatia, a minha anestesia, a minha ignorância, a minha ilusão me levou para um lugar que eu vi uma realidade. Aquela realidade me confrontou, aquele lugar me confrontou.
Aquelas pessoas me confrontaram. Eu não estou dizendo que aquelas pessoas são inferiores, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que eu nunca mais iria levar o meu filho naquele hospital. E depois daquele dia, meus filhos nunca mais frequentaram hospital público. Hoje eu tenho o melhor plano de saúde que o mercado oferece e ainda assim, algumas consultas, por exemplo, os gêmeos, eles são consultados por osteopata, por pediatra e eu pago consulta para a Antonella, consulta para o Dom, 2 consultas toda vez que vai. Mas os meus filhos nunca mais vão frequentar um hospital público no Brasil quando a saúde for desse jeito. Aquele foi o meu dia D. Hoje pode ser o seu dia D. Talvez você não precise ir para um hospital, talvez você não precise passar por nada, porque talvez você já esteja passando por um monte de coisa e só faltou alguém chegar para você e falar: acorda, se toca, olha a que você está se submetendo, olha do que você está abrindo mão, olha a vida que você poderia ter e você não está tendo. A vida que você poderia dar para os seus filhos, o exemplo que você poderia dar para os seus filhos e você não está tendo coragem, você não está se permitindo. Por quê? Porque você se contentou. Você se contentou. É muito fácil chegar no hospital público com uma criança com o nariz sangrando e ver uma criancinha com câncer e falar: pelo menos o meu não está com câncer. E daí? Desculpa a franqueza, mas e daí? A realidade daquela família é daquela outra família. Não tem nada a ver com a sua filha. Não tem nada a ver com o seu filho. Não tem nada a ver com a sua vida. O fato é, você tinha vários hospitais na cidade, como era o meu caso. Eu tinha vários hospitais na cidade para levar o meu filho. E eu levei no hospital de base de Brasília. Cenário de guerra. Cenário de guerra. Tinha gente pior? Tinha. Mas também tinha um monte de gente melhor. O fato é, por que eu não levei o meu filho no melhor hospital da cidade? É essa realidade que a gente precisa encarar.